Olá, turma do sétimo ano, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje ao nosso capítulo 10, que vai tratar do assunto sobre o início da colonização portuguesa na América. Em 1500, o escrivão Pedro Vaz de Caminha encaminhou uma carta ao rei de Portugal, na qual apresenta suas primeiras impressões acerca das riquezas naturais do Brasil. O monarca, entretanto, não demonstrou grande interesse nessas terras, sobretudo porque aqui não existia aparentemente riquezas minerais como o ouro e a prata. Desse modo, os primeiros portugueses que aqui estiveram se restringiram à prática do escambo, que escambo é a troca de mercadorias ou de serviços sem o uso do dinheiro. Então, essa prática do escambo era feita com os indígenas que viviam no litoral. A colonização só teve início, de fato, na prática, a partir da década de 1530, quando por aqui chegaram os primeiros grandes grupos dispostos a ganhar a vida do Novo Mundo, o que fez surgir os primeiros povoados brasileiros. No capítulo de hoje, nós vamos estudar os primeiros anos da colonização portuguesa na América, momento no qual se originaram algumas das nossas principais contradições sociais responsáveis por fazer o Brasil um dos mais desiguais do mundo. A chegada de Colombo à América em 1492 marcou o início do processo de colonização do continente americano pelos europeus. Como você viu anteriormente, essa colonização iniciada pelos espanhóis teve duas grandes motivações. Foram elas: o interesse dos europeus em se apoderar de todo o ouro e a prata que encontraram no Novo Mundo e o desejo de converter a população nativa ao cristianismo. A colonização da América pelos espanhóis começou a ser posta em prática no próprio ano de 1492, quando eles se instalaram na ilha de Hispaniola, onde hoje ficam a República Dominicana e o Haiti, e ergueram suas primeiras cidades. Algumas décadas mais tarde, os colonos europeus já haviam construído cidades em toda a América. Poucos anos depois da chegada de Colombo ao Novo Mundo, os portugueses deram início ao processo semelhante à colonização no continente. Em 1500, o comandante Pedro Álvares Cabral, à frente de uma frota de 3 navios, alcançou o litoral do atual estado da Bahia. Os portugueses permaneceram 10 dias na região, travaram contato com os tupiniquins que viviam no local, trocaram objetos com eles, visitaram sua aldeia, levaram os nativos para o interior de suas caravelas e celebraram missas em terra firme e partiram em direção às Índias, reivindicando a posse daquele território para a coroa portuguesa. Apesar de Cabral ter reivindicado as terras para a coroa inicialmente, Portugal não deu muita atenção a elas. Afinal, diferentemente do que aconteceu com os espanhóis, em Hispaniola, os portugueses não encontraram vestígios reais de que os territórios descobertos fossem ricos em ouro e outros em metais preciosos. Além disso, o governo português estava mais interessado nos lucros obtidos com o comércio das especiarias da Ásia. Um ano antes, em 1499, Vasco da Gama havia retornado a Portugal com suas embarcações repletas de mercadorias oriundas das Índias e cujas vendas propiciaram um lucro de 6.000%. A viagem de Cabral foi a segunda de uma série de muitas outras incursões altamente lucrativas que os portugueses fariam nos anos seguintes em direção ao Oriente. Na página 81, você pode observar a ilustração das caravelas que foram de grande relevância para a conquista portuguesa das terras na América. Entre 1501 e 1503, Portugal enviou 2 expedições à América com o objetivo de explorar aquilo que mais tarde faria parte do litoral brasileiro. Essas expedições cobriram desde os atuais estados do Rio Grande do Norte até o litoral do sul de São Paulo. Nos primeiros anos do século XVI, os portugueses concluíram que as terras americanas ofereciam poucos produtos lucrativos na Europa, basicamente macacos, papagaios e madeira para tintura. Essa madeira vinha de uma árvore de tronco vermelho chamado de pau-brasil, reconhecida como Ibarapitininga,
pelos tupis, da qual os indígenas extraíam tinta para colorir as penas brancas com que se enfeitavam. O pau-brasil já era conhecido dos europeus desde a Idade Média. Para cuidar da extração e do armazenamento do pau-brasil, o Estado português ergueu em pontos estratégicos da costa atlântica inúmeras pequenas construções cercadas de estacas de madeira. Tais construções elas foram chamadas de feitorias. Elas contribuíam também para a defesa do território, já que em seu interior havia uma torre de vigilância. As feitorias eram utilizadas para armazenar as toras do pau-brasil, e ao redor das feitorias se instalaram os primeiros colonos vindos de Portugal, que erguiam pequenas aldeias e faziam suas hortas de subsistência. A primeira feitoria ela foi construída em 1503, onde hoje fica o município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. É isso aí, turma, nós ficamos por aqui. Na próxima aula iremos aprender um pouco mais sobre a colonização portuguesa. Façam as atividades propostas e na próxima aula a gente se encontra. Um grande abraço!